Olá, boa tarde. Vamos dar início a mais uma edição do 15 Minutos de Papo com o Dr. Carlos Starling. Hoje o tema é o efeito cascata da flexibilização. Tem que virar por aí, né? No fundo é isso que o Dr. Carlos... Gente, meu cabelo tá horroroso. Olha que absurdo. Eu juro que da próxima eu penteio o cabelo antes de entrar aqui, viu, gente? Que horror. Esperando o Dr. Carlos Starling entrar. Entrou. Pronto. Afonso, Ô, Dr. Carlos Starling, tá beleza? bom? Beleza? Eu tô com um Tranquilo? problema muito sério, doutor Caso. Enquanto o pessoal não entra aí, eu só podia fazer uma consulta. Eu É, tenho um problema que o senhor não vai poder resolver. é. O cabelo tá desarrumado, viu? Tá muito. Nossa, eu entrei aí, tinha Cabelo desarrumado. cabelo pra O tudo meu quanto era. também, Afonso, o meu Isso que eu também. ia dizer. Eu ia falar isso, pá. Felizmente, esse problema você não vai poder me ajudar, viu? O senhor não Não, tem não assim. vou poder te ajudar, não O senhor vou não, poder te ajudar, de jeito o nenhum. senhor já teve, Porque, o senhor já teve esses seres humanos em cima da careca em algum oh, momento? eu já tive, que isso? É? Você não lembra Muito? daquela foto do time de futebol nosso? Que o Ah, é pessoal custava até para me reconhecer mesmo. lá na ponta esquerda. Uai, Exatamente. que isso, né? Longas Versão, madeixas. versão diferente do Tocado Starling, versão cabelo. Ah, Mas, tudo bem, ó, já tem um bom, povinho aí. Hoje o assunto é o efeito cascata da flexibilização. Ou seja, não tem notícia boa. não, mais ou menos, né? O que eu quis dizer com o efeito cascata da flexibilização, né? É que é muito interessante quando você tem que fazer as medidas duras de restrição de mobilidade social, né? Ou seja, fechar bar, restaurante, escola, atividades culturais, praças, né? É muito interessante porque o comércio e os bares são os primeiros a reclamar, né? Viver, não, tem que abrir, já pode abrir, é uma pressão tremenda, né? Que fazem sobre a prefeitura para que seja aberto essas atividades. Mesmo com 500, 600 casos por 100 mil habitantes, né? Hospital lotado, né? Tudo lotado e os caras querendo abrir, né? Há uma pressão, um desespero pela questão econômica, que é compreensível, né? Porque, afinal de contas, as pessoas, esses estabelecimentos fechados, eles comprometem, né, a própria sobrevivência, né, de alguns deles, né, de um grande número, aliás, muitos estabelecimentos fecharam, é compreensível, né? Mas é óbvio que a abertura em momento inadequado, o mundo inteiro fez isso, teve que fazer lockdown, teve que fazer restrição de mobilidade social, né? E no nosso caso aqui foi até muito light, né? Foi muito light comparado, por exemplo, com as pessoas na Itália ou na Alemanha, é, onde, ou na Espanha, onde as pessoas saíam de casa, elas tinham que ter um documento, porque senão a multa Ah, era fora as multas, gigantesca, né? né? Aqui Multas, restrições seríssimas. nós longe dessa situação, né? Ainda assim, né, você tem passeata, você tem carreata na porta da prefeitura, na porta da casa do prefeito, você tem todo tipo de pressão possível, né? Felizmente, ele segurou muito bem, né, as recomendações técnico-científicas que foram dadas. Mas logo que você tem uma janela de oportunidade, porque a gente não deixa de reconhecer que é o bar, que é o comércio.
que são os nossos impostos, que mantêm, né, atividades culturais abertas, que mantêm, sobrevivem, né, as atividades culturais, muito de um apoio do próprio Estado para que isso aconteça. É importantíssima a participação. E isso vem de impostos, vem de leis específicas que permitem isso. E outra coisa, as escolas, os professores, são todos pagos por esses setores. Mas o efeito cascata é muito interessante. Você abre esses setores, né? Aí as escolas logo de imediato falam, não, mas você abriu os bares, por que você não abre a escola? Né? Eu falei assim, não, eu tenho que abrir o bar e a escola porque eles geram os impostos que pagam os professores, que mantêm essa estrutura aberta. Né? E as escolas Mas, ainda têm uma espécie de rescalonamento, né? Por exemplo, é possível abrir escolas do ensino fundamental, básico, exato, mas não é possível abrir uma universidade. não abrir tudo de uma vez, e muito menos abrir tudo de uma vez. Né? O que pode ser pensado, falar, não, então vamos abrir escola primeiro. Perfeito, nós podemos. Né? Por que você abriu bar e não abriu escola? Porque um é voluntário, o outro não é. Né? Então, mas essa discussão, Afonso, ela é subentrante, né? Ela é sequenciada. Né? Então nós queremos. Aí depois vem o setor cultural. Não, nós precisamos de abrir os shows e isso e aquilo outro e festas e tudo quanto há. Por quê? Porque se abriu os bares, porque as pessoas estão indo fazendo eventos nos bares. Então, o efeito cascata de uma coisa que você abre vai refletindo nas outras do ponto de vista de argumentação e do ponto de vista do Ministério Público. O Ministério Público cai nessa história. Por que você abriu isso, não abriu aquilo, não abriu aquilo outro? Né? Então, o grande trabalho e desgaste que a gente tem, né, é de fazer essas discussões. A parte técnica, técnico-científica, ela é muito clara para todos nós. Você tem que ter métricas, você tem que ter critérios para ir fazendo essa abertura e fechamento com elementos epidemiológicos que te permitam a fazer com segurança isso. Né? Então, Doutor Carlos, nesse sentido, te interrompendo um pouquinho, a taxa de normalidade que o senhor criou, ela varia um pouco também nessa questão das diversas escolas, né? Não pode ser a mesma coisa para todas as escolas, né? não, não pode. Não pode ser para todas as faixas etárias, não pode ser porque a epidemia ela evolui de forma diferente nas diferentes faixas etárias. Né? Então, a doença em jovens, né, e adolescentes é diferente da doença em crianças, né, em crianças menores. Por isso que a gente abre primeiro aquelas que têm menos risco de ter complicações e de necessitar internação hospitalar, né, e de evoluir com formas graves. Então, primeiro essas, depois as outras, e vamos, assim, observando do ponto de vista epidemiológico o que está, a repercussão daquela abertura. Porque quando nós pegamos as experiências internacionais, né, nós não conseguimos transpô-las imediatamente para a nossa realidade aqui no Brasil. Né? Não é a mesma coisa. As condições sociais, a própria dinâmica da epidemiologia, da epidemia nos diferentes locais é muito diferente. Então, nós temos que, sim, nós olhamos o que está acontecendo lá fora. Por exemplo, Amsterdã hoje, né, tiveram mais de 800 casos num dia, né, após um festival de música com 20 mil pessoas. Eles fizeram um festival de música e, de repente, explodiram os casos de Covid. Né? Então, nós ficamos de olho no que está dando errado lá fora para a gente não cometer os mesmos erros aqui. Né?
Então, esse escalonamento e esse efeito cascata é muito desgastante para quem está na discussão da epidemia, porque a racionalidade técnica, né, ela literalmente atropelado pelo desespero econômico, né, pelo desespero econômico, seja das pessoas, das corporações, né, e aí eu incluo escolas empresas de eventos e tudo, né? A pressão é muito grande, inclusive do próprio município, né? Que o município ele precisa de recurso para arcar com sua estrutura, né? Então, a pressão econômica, ela tem, sim, um papel muito importante nessa epidemia, seja por parte dos diferentes níveis de governo, seja pelas pessoas, pelos grupos mais afetados pela epidemia, né? Tá, doutor E Carlos, não só tem fica mais, jeito de centraliza, só agradar te todo pedir um mundo. favor. Centraliza mais na tela, porque tá dando distorção. Aí, beleza. Tá bom. Não, agradar todo mundo não vai ter Não mesmo. tem Agora, o jeito. grande problema, sendo direto ao assunto, são os negacionistas, né? São as pessoas que preferem o negócio à vida. Exatamente. Aí é, é uma, é uma questão de respeito à vida, principalmente, né, à vida dos outros, né? É, porque às vezes o indivíduo não respeita a própria vida, tem suas convicções, não toma vacina, né? Se toma uma só, não vai tomar a segunda dose, que é um problemaço, né? Perde a oportunidade de ter uma imunização plena, né? E aí, Eu gostei da França. Você viu a França ontem? Diz que só pode entrar em boteco se for vacinado. Eu falei isso aqui. é isso aí, é isso aí. Vacinação Né? em massa no Brasil. Para entrar num Eu boteco acho tem que estar que vacinado. com certeza, né? Só pode, até o Papa, né? Falou assim, não, tem muita cachaça aí. Mas assim, não, tem muita Exatamente. vacina também. E é muito É, bacana porque 95% da população brasileira propôs vacinar, tá? Se propõe a vacinar, né? Isso é sem importantíssimo, dúvida nenhuma. tá? Isso é um ponto positivo. Eu gostaria que o senhor falasse disso, doutor Carlos. Nós estamos conversando sobre os assuntos polêmicos há um ano e meio. Sim, Houve um amadurecimento também desses assuntos polêmicos, você não acha? muito, muito, Afonso. Eu acho que o negacionismo, né, ele está pagando um preço enorme pela postura absurda que adotou. A grande maioria da população entende que máscara é fundamental, entende que distanciamento social é importante, entende que vacinação teve uma pesquisa do Datafolha agora, na semana, foi antes de ontem que saiu, né, mostrando que 95% dos brasileiros, né, se dispõem, né, ou querem ser vacinados, né? Isso é importantíssimo. Isso é algo precioso, né? E contrário, é diferente dos Estados Unidos, né? Lá eles têm sobra de vacina, o povo não vai vacinar, né? O povo daqui vai para lá para vacinar. Tem, Mas o povo quem de pode lá, já foi, o já povo, voltou. o povo de lá mesmo, né, tá negando fogo com a vacina, né? Então isso Quem pode já foi, já voltou. é, então esse é um aspecto Tá bom, doutor Carlos. extremamente importante, né? E Belo Horizonte, doutor Carlos, como é que nós estamos? Ocupemos de vez, eu vou invadir e fagocitar o espaço do Serginho, né? Do Sérgio Abrantes, né? Amanhã ele está de férias, né? E nós não tiramos férias nunca. Então, Pois é, até quando você estava na Bahia, nós fizemos, né? exatamente, Nosso exatamente. bate-papo, sei lá, na Bahia ou aqui, né?
Eu morri de Exatamente. inveja de você lá. Né? Ah, nem Belo fala, tô com Horizonte, nós saudade demais. estamos amarelados, né? É, nós estamos amarelados, todos os indicadores no amarelo, né? Isso significa atenção, né? O R0 está em 1, né? Ou seja, nós transformamos a epidemia numa endemia, né? É, e ocupação de leitos, tanto terapia intensiva quanto enfermarias, abaixo de 70%, né? Mas ainda não estamos no verde. E a taxa de normalidade em 76%. Né? Nós calculamos ontem, o que significa que é muito provável que, com o avanço da vacinação, e a boa notícia é que nós vamos ter muita vacina nos próximos 30 dias. Né? Essa é a boa notícia. Né? Ótimo. Vamos vacinar a Essa criança, a juventude. é, Tem que ir para a provavelmente juventude. nós vamos vacinar as pessoas com mais de 12 anos, em breve, tá, Afonso? Isso deve chegar para a gente dentro em breve. Tá bom? Maravilha, doutor Carlos. Como sempre, muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Abração. Tchau. Abraço.